Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de Planejamento Estratégico. Nessa videoaula a gente vai estudar um pouco sobre as diretrizes organizacionais. Nossa, o que será isso, professor? Calma, muita calma nessa hora. Vamos explicar, mas antes disso contextualizar para você dar aquela relembrada. Toda vez que a gente fala de diretrizes organizacionais, a gente está se referindo a um ponto muito importante da disciplina, que é a compreensão do processo de administração estratégica. Ou seja, todo aquele processo que deve ocorrer, várias etapas, na verdade 5 etapas, que devem ocorrer em toda a organização que pensa em ter suas atividades regidas pela estratégia empresarial. Nesse contexto, o planejamento estratégico é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a estratégia acontecer de fato. Então, se você não lembra desses passos, desses processos que compõem a administração estratégica, eu recomendo que você leia novamente o capítulo número 1 do livro do Hit, que é aquele que eu já indiquei para leitura nas outras aulas. Mas só para dar aquele refresh na mente aí do pessoal, a gente tem 5 etapas desse processo de administração estratégica. A primeira etapa são as diretrizes organizacionais, é o que a gente vai falar na aula de hoje. A segunda etapa é a análise ambiental, é quando a gente olha para os ambientes interno e externo da empresa, procurando identificar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Tenho certeza que você lembrou agora da matriz SWOT ou da análise SWOT, mas vamos falar dela em outra aula. Ok, terceiro passo, que é a elaboração, a formulação da estratégia, que é onde entra o planejamento estratégico, que é o nome da nossa disciplina. Na quarta etapa, a gente tem a implantação da estratégia. Então, a execução, a operacionalização, é botar para rodar, botar para funcionar. E na quinta etapa, nós temos os indicadores de desempenho, que é o controle estratégico. Então, é quando a gente olha para ver se tudo aquilo que foi planejado, pensado, está efetivamente funcionando. Então, pensando um pouco aí neste processo, quando a gente fala das diretrizes organizacionais, que são as primeiras ou a primeira dessas 5 etapas, a gente consegue enxergar a importância que tem essas declarações. Muitas vezes eu ouço os alunos dizendo, professora, mas as empresas fazem assim, mas não dá nem muita bola para isso, é só coisa para o pessoal ver, para deixar na placa e tal. Mas não deveria ser, porque sendo a primeira etapa do processo de administração estratégica, elas deveriam ser elaboradas com uma maior seriedade possível, porque sem essa seriedade a gente não consegue de fato fazer com que as outras etapas do planejamento estratégico, do processo de administração estratégica, se efetivem da melhor forma possível. Então, vale a pena gastar um pouquinho de tempo pensando um pouco sobre o que é a diretriz organizacional. Ou melhor, o que são, porque na verdade não é uma só, são algumas, tá? Existem algumas muito famosas, que são as conhecidas ou reconhecidas declarações de visão, missão e valores. Mas também tem empresas que descrevem objetivos estratégicos, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouco disso nessa aula de hoje, tá certo? Para começar, eu gostaria de trazer um pouco aí da ideia de pensar diretrizes. Quando a gente olha para os textos de estratégia, tem muita inspiração que vem do Oriente, Tem muita coisa, inclusive, que vem particularmente do Japão. E aí eu acho muito bacana isso, porque traz um contexto aí metafórico para isso que a gente está falando, principalmente relacionado ao contexto de guerra, Então tem muita comparação que utiliza a guerra como um dos principais eventos que mostram pra gente a materialização da estratégia. E aí um desses textos, que é do Miyamoto, fala justamente isso, que quando o guerreiro ele vai para a guerra, ele olha para o campo de batalha e ele fica pensando como ele pode vencer a guerra. E aí ele enxerga o seguinte: não existe um único caminho. Existem várias formas de vencer uma guerra, E aí, como que a gente interpreta isso à luz da estratégia? Da mesma forma,
quando a gente pensa nas empresas, principalmente nas empresas, né, que tem essa realidade competitiva muito forte, a gente vê mesmo um campo de batalha armado em cada setor competitivo. E as empresas estão lá brigando por parcelas maiores de mercado, por mais clientes, por maior faturamento, por maior, principalmente, lucratividade. E aí cada uma delas meio que briga, digamos assim, de um jeito distinto. Ou seja, utiliza-se de uma estratégia distinta. Da mesma forma, a gente enxerga as diretrizes organizacionais. Então, o que significa a palavra diretriz? Ela vem do latim diretrix e significa linha reta, plano, né? Então, a diretriz, ela indica para a gente um caminho pelo qual a gente pode, a organização, ela pode percorrer, tá certo? Então, descrever as diretrizes organizacionais é descrever esses caminhos por onde a organização, a empresa ou a instituição, elas vão levar o seu negócio, a sua atividade para frente, tá certo? E aí, como eu falei anteriormente, existem 3 principais declarações ou diretrizes organizacionais que nós sempre nos ocupamos de observar, que são as declarações de visão, missão e valores, tá certo? E aí eu gostaria de ler para você essas 3 declarações aqui da UFMS, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sim, nós temos diretrizes organizacionais, você não sabia? Então fique sabendo agora. Vou ler aqui para você, para ver se você consegue adivinhar. Não vale olhar, hein? Não vai procurar, tente adivinhar de verdade. O que é visão, o que é missão e o que é valor, tá certo? Então fica o desafio, vamos lá. Ser uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação. Essa é uma das declarações. A outra, ética. Ter como padrão de conduta a busca pela verdade, a honestidade, a moralidade, a coerência e probidade administrativa. E a terceira declaração que eu vou ler para você, desenvolver e socializar o conhecimento, formando profissionais qualificados para a transformação da sociedade e o crescimento sustentável do país. As 3 declarações são, na minha opinião, maravilhosas. Mas todas elas, né, todas as 3, elas dizem pra gente um tipo diferente de diretriz organizacional. Será que você sabe qual é? Tenta então aí, no intervalo entre um vídeo e outro, entre este vídeo e o próximo que eu vou gravar, descobrir qual dessas frases representa a missão, a visão e ou os valores da UFMS. Se você descobrir, vou dar a resposta no próximo vídeo. Olha, já sou capaz de pensar em uma bonificação para você na hora da prova. Então aguenta aí, vai pensando e não deixe de assistir o outro vídeo para a gente saber a resposta, tá certo? Conferir a resposta. Até mais!